Quer criar formulários dinâmicos com Angular utilizando Reactive Forms? Você chegou no vídeo certo. Esse é mais um vídeo da série para quem tem pressa e nele eu vou mostrar para você como criar validações como essa aqui que você está vendo, bem dinâmica, ó, de maneira nativa no Angular com Reactive Forms. Vem comigo nesse vídeo. Esse é o nosso form que chegamos na última parte, então a gente não tem uma validação aqui, tá? Então o form simples demais. Acho que o primeiro ponto que a gente pode fazer aqui nesse formulário são pequenas refatorações aqui no código. Então vou abrir aqui o código da lógica. Acho que o primeiro é a questão do form builder aqui. Acho que a gente pode tirar, vai ter uma sugestão de um comentário. Como que a gente pode tirar esse form builder? A gente apaga aqui do construtor. A gente pode deixar aqui o form builder. Posso usar aqui uma diretiva inject e colocar aqui form builder, tá? Assim que a gente faria. Eu gosto de colocar ponto e vírgula no final. Podem me criticar. O toaster também. Acho que o toaster a gente pode usar aqui direto, tá? Então a gente vai estar simplificando. Mais questão estética, questão de padrão do seu time, do seu projeto. Isso não interfere muito na aplicação, como também deixar aqui espaçado, não espaçado, então depende muito da política de linter, da política de estilos do seu projeto. Então aqui a gente trouxe mais, a gente tirou do construtor e trouxe para cá usando a diretiva inject. Consigo ali injetar em funções. Tem alguns detalhes que, se eu não me engano, o inject ele não funciona quando a gente injeta serviço dentro de serviço. Então o inject ele funciona ali para nível de componente, mas quando você precisa utilizar um serviço dentro de um serviço, ele não funciona. São casos muito específicos onde você tem um serviço dentro de outro, até para você não fazer ali uma dependência cruzada entre serviços. Aí a gente pode abordar sim o Clean Code, a gente está falando mais de Clean Code, né, do front-end, mas o inject ele não funciona em todos os casos, mas para componente, no nosso caso, vai funcionar perfeitamente. Então o que a gente pode fazer aqui? A gente já tem aqui os erros do formulário. O que a gente não tem é como que a gente avisa para o usuário que isso está acontecendo. E eu aqui, pessoal, eu estou usando o Bootstrap. Então, eu posso jogar uma classe aqui no Bootstrap para deixar o formulário mais visível, um erro mais ali chamativo para esse formulário. Então, eu vou trazer aqui para você qual é a diretiva do Angular que eu faço isso. Então a gente tem uma diretiva chamada ngClass, vocês devem conhecer muito bem, ó. Então eu trago para cá. O que o ngClass faz, pessoal? Ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer um toggle da classe baseado na condição que você coloca. Então eu vou tirar esse tooltip aqui, que já vou explicar para vocês. Então é o seguinte, ó, eu pego o meu form, que é meu objeto FRM, controls, que é o conjunto dos controles do formulário, ou seja, então eu vou pegar nome, endereço, e-mail, eu vou passar qual é o controle que eu estou aqui, que eu estou na tese aqui, né, que eu estou apontando, e eu vou verificar se tem erros, bem simples. Se isso aqui for positivo, ele vai incluir uma classe invalid, negativo, ele não vai incluir a classe, ou seja, ele inclui nenhuma classe. Eu posso colocar também aqui, ó, por exemplo, o isValid, ó, isValid, tá? Só que ele dá um efeito ali um pouquinho, aqui, ó, quando eu coloco aqui assim, ó, viu? Ele deu um ok aqui, um checkzinho, mas isso é da biblioteca Bootstrap. Quando eu apago aqui, ele dá um negativo. Fica um retorno bem legal, mas eu prefiro só avisar quando dá problema, tá? Então aqui, legal? Então eu atualizando aqui, pessoal, olha o que acontece. O formulário ele já inicia com o estado crítico do erro. Eu não gosto de fazer isso. E, inclusive, na minha visão de usuário, quando eu vou fazer ali preencher o formulário, eu não gosto disso. É como se eu estivesse brigando com o usuário. Olha, esse campo é requerido, mas o usuário nem chegou naquele campo. Então, como que a gente consegue, de forma mais simples, contornar isso? Eu consigo contornar com uma condição do controle
controle, adicionando uma condição, aqui ó, um end, aqui ó, posso colocar touched, mais ou menos isso, acho que é assim que fala, touched. Então o que é o touched? Significa que o usuário, ele de alguma forma ele passou, seja com o mouse ou seja com o tab. Então, por exemplo, estou indo com o tab aqui, ó, pegou aqui, passou de alguma forma com o tab, ó, ele já spamou aqui. Eu não salvei, mas agora vai atualizar. Então, ó, se eu for com o tab, ó, entrei, saí, ele já spamou. Ou com o tab ou com o mouse. Cliquei aqui, saí. Aí sim. Então, o que eu estou dizendo para o meu usuário? Olha, você passou pelo campo, você não preencheu o cartão vermelho. Então, vem para cá. Se eu preencho aqui e saio, Thiago Caldas, obviamente não vai dar o erro. A não ser que tenha uma outra validação. Campo mínimo, alguma outra dessas condições. Tá? E agora eu vou replicar aqui para os meus outros itens aqui. Endereço. E aqui eu vou colocar e-mail. E esperar que funcione. Vou atualizar aqui. Legal, não está spamando o erro. Se eu venho aqui, ele... Bem, acho que esse é o primeiro ponto. Então já começamos a informar para o usuário que aquele formulário está errado. E como que a gente vê isso aqui na prática? Eu vou deixar um console log aqui para a gente observar como que esse dado ele é spamado. Aqui ele só está dando, ele está printando o estado do formulário, mas acho que a gente pode colocar aqui, ó, e pegar ali, por exemplo, os controles, e eu posso passar aqui, por exemplo, o nome. Vou passar aqui para a gente ver como que vem esse campo. Então, vou passar para cá. Muito bem. Aqui, ó, já trouxe para mim, ó. Então, o campo nome, ó, não tem valor definido. Ele vê aqui os escutadores, tudo mais, mas o que importa para a gente é o errors, ó. E é justamente a propriedade que a gente está colocando aqui, ó. Então ele entende que não está vazia. Olha que legal. Tá vendo? Required true. Então não está vazio e ele tá dando erro. Só que por que não apareceu aqui para mim? Porque a gente vai lá na touched, a gente vê a touched, ou seja, ele realmente está touched. Ó, tá vendo? Ele tem aqui tá vendo aqui, ó, ele tem uma função aqui que ele consegue verificar o estado. Então ele entende, olha, esse arquivo não foi tocado ainda. Então ele não foi tocado. Então eu não posso disparar o erro, porque eu só disparo o erro para o usuário, apesar dele estar inválido, ok? Mas eu só faço o spam do erro quando ele está touched. Ó, pum, spamei. Então isso aqui é um detalhezinho que às vezes com outras bibliotecas você precisa fazer função, if, e aqui no Angular você já tem isso já com mais controle. Okay. Então aqui já tem a validação, a gente tem a validação dos campos, ficou bem melhor, agora já tem aqui um retorno. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai tornar esse campo aqui de endereço um pouco mais dinâmico. Então a gente vai criar vários campos possíveis de endereço. Então para eu fazer isso aqui, a gente precisa alterar um pouco aqui o projeto, a gente precisa alterar como que a gente constrói, e esse endereço ele vai virar um array de controles. Então a gente tem que vou criar aqui para vocês, claro que eu já fiz, né? Vou criar uma função que cria, tá? Para a gente deixar isso de maneira fácil. Então aqui eu vou dar o control ponto, vou importar o form control, tá vendo? Então eu estou praticamente pegando esse cara aqui e criando uma função que retorna um novo campo de endereço. E no construtor eu agora preciso chamar essa função. Para efeito de construção não parece ali nada diferente, só que isso vai mudar bastante a estrutura do formulário. E agora a gente precisa fazer outros ajustes. Aqui também no HTML vai mudar bastante e vai entrar esse aqui, que eu já vou explicar para vocês cada um. Então vamos primeiro aqui
criar aqui o adicionar telefone, eu vou colocar aqui como adicionar endereço, e aqui também remover endereço, remover endereço, adicionar endereço, remover endereço, endereços aqui. Então tá tudo certinho. Vamos criar aqui as funções agora, tá? E eu já vou explicar aqui para vocês. Então criar endereço já está aqui, ajustei isso aqui, tá? Então é adicionar endereço, e a gente vai criar um remover endereço para fazer o controle da lista. Eu já explico isso aqui. Adicionar endereço, remover endereço, e eu vou fazer um getter aqui, tá? Que é o endereços, para ficar mais legal, bacana. A gente fazer listagem, a gente vai rodar. Então vamos aqui para HTML. O que a gente mudou na HTML? Agora, pessoal, endereço não é mais um controle de formulário, ele é um array, ele é um grupo. Então aqui no HTML eu mudei, eu não passo mais form control, eu passo um form array name, endereços. Então ele vai entender que dentro do FRM ele tem o endereços, que não é mais um controle, ele é um array. Okay? Aqui eu coloquei um botão para a gente adicionar um endereço, que ele vai adicionar um campo no conjunto de endereços para a gente ter o controle de inclusão e de exclusão. Aqui a gente vai usar a diretiva for, que a gente já viu no último vídeo, tá, pessoal? E se você chegou até aqui, caiu de paraquedas, aconselho você, tá aqui o link do vídeo na descrição. Vai lá, assiste, você vai pegar a diretiva, vai pegar toda essa base que a gente chegou. Eu preparei um vídeo, tá, que vai realmente dar toda a base para você, toda a fundação para você chegar até aqui. Aqui a gente vai usar uma diretiva for para quê? Para a gente poder projetar os controles de formulário, porque ele precisa ser dinâmico. Então o que ele está pegando? Ele está pegando endereço, ó, endereços, controls. Olha que legal. Então eu tenho agora controles dentro do meu form group, que está dentro do meu FRM, do meu form. Então, quando a gente vem aqui, ó, a gente entende isso. Eu tenho o form group, que é o meu form, eu tenho o controle nome, e eu tenho um array de controles endereço, tá vendo? Que contém controles dinâmicos endereço, do tipo endereço. Então, é isso que a gente projeta aqui. Tá? Endereço, e aqui também eu preciso do control para poder pegar os erros, como a gente fez lá em cima. Só que aqui eu já estou conseguindo fazer de forma dinâmica. Não preciso pegar o nome dele, eu só preciso pegar o objeto, porque aqui eu já estou dentro de um for. Tá? Então, em termos de referência, ele acaba ficando mais simples, porque eu tenho já a referência aqui no for para cada objeto do controle dentro do endereço. O que a gente vai fazer, pessoal? Aqui tem um ajustezinho pequeno, tá? Porque aí é ajuste mesmo de material, tá? Que eu botei endereços, esqueci de mudar. Endereços, porque agora é um array, então eu gosto de colocar no plural para fazer mais sentido, e aqui o erro sumiu, funcionou. Então o que a gente tem aqui? As mesmas validações funcionando. Então, ó, cliquei aqui, saí, cliquei aqui, dei o erro e também deu o erro. Só que agora a gente tem aqui um endereço dinâmico. O endereço dinâmico, olha que legal aqui, bacana, né? O endereço dinâmico. Então, pensando aqui, ó, esse add endereço, para a gente explicar, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar aquele meu, ó, add endereço. Ele pegar aqui, ó, meu objeto endereços, tá vendo? Que ele só tá pegando ali, ó, o valor e tá dando um push para criar um endereço. Tá vendo? Então ele cria ali um endereço control dentro do meu form endereço. Então vou fazer um exemplo aqui, como que isso fica projetado nos valores do formulário. Eu vou fazer aqui o salvar. Eu vou projetar aqui. Eu vou botar aqui controls. Vou botar aqui, na verdade, get raw value. Vou botar aqui um get raw value, tá? Para a gente ver como que esse valor tá. E aí eu vou criar aqui o meu nome no formulário, Thiago Caldas. Vou colocar dois endereços aqui, ó, rua A e rua B. Tá? E aqui eu vou
thiago.caldas@gmail. Vamos ver aqui, ó, o estado do formulário. Ele deu um está bem, validou. Então aqui, ó, a gente tem, ó, e-mail Thiago Caldas, endereço ele já passou o array, ó, rua A, rua B, prontinho para mandar já aqui para minha validação, por que quer que seja. O que a gente pode melhorar mais nesse form? Eu acho que a gente ainda consegue melhorar. A gente tem um ponto aqui, se a gente parar para validar, eu vou colocar aqui rua A, para a gente não ter outro erro. E vamos dar uma olhadinha, pessoal, como que está na validação desse e-mail, tá? Vamos ver se ele está spamando ali algum erro. Na verdade, não está spamando o erro, né? Porque não está como inválido o e-mail. Então, se eu botar aqui, ele está como inválido, né? Mas se eu colocar Gmail, ele também não ele valida, mas eu acho isso aqui uma validação muito fraca, tá, pessoal? Então ele também a gente vai criar uma validação personalizada. E isso funciona para senha, tamanho de endereço, qualquer outra regra de negócio que você precisa fazer no formulário, você cria com uma validação personalizada no Angular. Então vou mostrar para vocês aqui como é que a gente pode fazer uma validação mais personalizada possível. Eu vou criar aqui embaixo aqui. Primeiro vamos ver como é que está o estado do formulário, tá? Então vou colocar aqui form, vou colocar aqui controls, eu aqui vou botar erros. Vamos ver o que ele tem aqui. No erro do e-mail, botar Thiago Caldas, botar aqui rua e thiago@gmail. Beleza? Então não tem erro, né? Tá nulo. Tem erro. Se eu colocar o ponto aqui, ele dá um erro aqui, ó, e-mail true. Então ele já printou aqui o objeto que diz o tipo do erro e se o e-mail está true ou false. Beleza. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos criar uma validação um pouco melhor, tá, pessoal? Então aqui, como que a gente vai fazer essa validação? Eu vou criar aqui agora vou criar aqui para vocês aqui uma função normal, tá? Eu vou botar aqui, por exemplo, e-mail regex validator. Esse objeto que é o objeto que retorna lá quando a gente verifica o erro, que é o que? O nome e o true. Então isso aqui é como se fosse uma função, é um validador personalizado, tá, pessoal? Isso aqui é um validador personalizado. E aqui tá dando esse erro porque eu ainda não joguei o regex aqui. Olha, e confesso que o regex não saiu da minha cabeça. Então eu pesquisei e achei um regex que pudesse funcionar pra gente. Tá? Então ele valida .com, .com.br, .gov, .alguma coisa, .br, né? E eu fui achando ali, fui fazendo uns testes e esse regex aqui, e fica tranquilo, vai estar lá no repositório, tá, pessoal? Agora a gente vai ver se aquele erro continua, tá? Então vamos aqui, vou colocar Thiago Caldas, vou colocar aqui também meu endereço rua A, e aqui eu vou colocar thiago.caldas thiago@gmail.com. Beleza, não vai funcionar porque agora a gente precisa incluir o validador no formulário, aqui no projeto. Então a gente tem aqui, ó, criamos o e-mail regex validator e aqui eu vou o required e-mail e aqui eu vou colocar mais um que vai ser o e-mail regex validator e obviamente eu coloco this. Legal? Então ele adicionou mais uma função. Então em tese o framework do Angular já vai aplicar essas classes, essa função em cima do formulário e vai fazer para a gente aqui a validação. Então vamos ver aqui, Thiago Caldas, rua B, e aqui eu vou colocar o thiago@gmail.com. Beleza? Não colocou. Ó, agora já não está mais validando o Gmail, então funcionou. Agora quando a gente vem aqui, ó, pum, e-mail inválido. Se eu apagar aqui, required. Se eu colocar aqui o Thiago, ó, e-mail true,
e e-mail inválido true. Então ele já está dando dois tipos de erro, ou seja, ele nem verificou que é um e-mail e também foi para nossa função deu e-mail inválido. E se eu coloco aqui, ó, thiago@gmail.com, pronto, aí sim ele vai aqui. Então pode ser .com.br, também vai, tá vendo agora, ó, deu nulo. Então essa validação do e-mail aqui eu posso até tirar, porque eu criei uma validação mais forte. Então quando eu coloco aqui apenas Thiago e dou salvar, ó, ele só vai dar aqui para mim o e-mail inválido. E se eu não colocar nada, ele vai dar o required, porque o required ele entende que é o mínimo e não printa outros erros, ó. Required. Então se eu colocar aqui um T, dou salvar, ele já vai para o erro e-mail inválido. E aí você pode brincar com a propriedade dos erros, e aí você pode colocar ali, fazer tradução, fazer alguns prints ali para ficar ali embaixo, colocar o nome do erro e etc. Cara, dá para brincar aí bastante. Vou colocar aqui @gmail. Um ponto legal também que a gente pode melhorar aqui no formulário é o seguinte: quando eu clico em salvar, ele não spama para mim. E no exemplo que a gente colocar lá, ele fez o que? Ele fez um spam. Ele está spamando isso. Então, como é que a gente faz para poder calcular e mostrar todos os erros que estiverem no formulário? Então, imagina que você tem ali um formulário grande. Quando que a gente aplica isso? O formulário é muito grande, tem mais de 20 itens para ele preencher. Ele fica dando scroll e aí daqui a pouco dá um erro. E aí dá o erro, mas qual é o campo que dá erro? Então é legal da gente mostrar para o usuário todos os campos que deram erro depois que ele tenta submeter um formulário. Isso também é muito bom. Em salvar, ó, o que eu vou fazer? Antes dele dar o log e antes dele dar o está bem, eu só vou dar o está bem quando ele estiver tranquilo, né, pessoal? Então assim, vamos combinar aqui. Ele vai dar o log e eu vou fazer o seguinte: se diz invalid, vou botar um if aqui, né? Vou botar um if. Se for inválido, o que ele vai fazer aqui? Ele vai dar um return. Beleza? Ele vai dar um return. Então ele vai sair dessa função. Então vamos só testar aqui se funcionou. Legal. Tá printando, tá dando required aqui e não tá mais printando. Então ele entendeu que o formulário está inválido. E isso é exatamente o que a gente quer. Não está mais dando o está bem. Passou aqui. Vou colocar aqui mais um condicional. Então a gente tem esse mark all as touched. Por quê? Porque a nossa condição aqui no HTML é porque eu não estou printando ele no erro quando eu dou o submit, porque ele não foi tocado. Então, para eu quebrar essa condição, eu consigo colocar ele como touched. Então, uma vez que eu marco todos os campos desse formulário como touched, ele vai reaplicar a validação e vai printar para mim o que não foi tocado. O que realmente não foi tocado e não tem valor. Thiago Caldas. Vou colocar aqui o meu e-mail. thiago@gmail.com. Eu der aqui em salvar, ó, ele já vai spamar para mim onde está o erro. Então, às vezes, em vez de eu colocar um pop-up ou colocar uma caixa de mensagem, eu posso simplesmente validar para o usuário dessa forma. Então, ele clica aqui para mim e já aparece aqui para o usuário. Pô, não estou ficando muito legal. Então, como é que a gente força esse comportamento no form? Através do Mark All as Touched. E assim, pessoal, é muito poderoso, tem muito mais coisa. Eu não quero, né, me alongar mais nesse vídeo. A gente simular ali um envio, né, dessa informação, simular ali um serviço para a gente poder mandar o valor do formulário e a gente vê isso retornando, tá, pessoal? Muito simples. Então eu vou pausar aqui o server dele e vou criar aqui para você um serviço. Então, como a gente já viu lá no outro vídeo, vou usar aqui, né, os atalhos. Então é ng generate service e vou criar aqui dentro do initial, vou criar aqui em forms e vou criar aqui em vou pensar aqui botar send data, bem simples. E aqui vou dar um skip tests. Beleza, então já criou aqui o meu
meu serviço, né, o meu Send Data Service. E o que eu vou fazer? Eu só vou fazer só um send aqui, uma função send, que vai pegar aqui, ó, vai pegar aqui um value, e vou jogar aqui como n, tá, pessoal? Só para a gente, efeito didático, botar aqui como n, e eu vou pegar o valor que foi enviado e vou retornar através de um observable, simulando ali um HTTP client. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou dar um return aqui para você. Esse send aqui eu vou tipar assim o retorno dele, eu vou botar um observable aqui e vou colocar aqui n, tá? Do tipo n, para a gente não se preocupar com tipagem agora, tá? Então, o observable eu já importei aqui da biblioteca Airx.js e vou dar um retorno aqui do valor dele para você. Vou dar um retorno do valor, que vai ser um of value, beleza? Então, ele só vai fazer isso aqui. Tá? O off também é do Airx.js. O que é o off, pessoal? Ele só pega um valor e transforma num observable. Só isso. É só para a gente, quando a gente tem um array e a gente quer utilizar ele como observable, para a gente fizer lá um subscribe, como se fosse um HTTP client, eu estou usando o off aqui. Então, estou simulando o retorno de um HTTP client. Ok? Isso aqui já vai ajudar a gente pra caramba. E aqui no form agora, o que eu vou fazer? No form eu vou importar essa dependência aqui para a gente poder usar. Então eu posso usar também aqui da mesma forma, tá? Eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, send data service. Eu vou colocar aqui, ó, send data service, minha classe, e pronto. Já estou aqui com send data service. E agora o meu salvar aqui, eu posso colocar aqui, ó, this send data, vou colocar aqui um send data service, vou botar aqui o send e vou passar aqui, ó, o this form, bota aqui, ó, get raw value, que eu vou passar o valor dele como está, ok? E o que eu posso fazer aqui também? Vou dar um subscribe, porque agora ele é um observable. Então, vou pegar aqui a resposta do subscribe e vou fazer aqui um console log e vou colocar um res aqui para a gente ver. Então, o que a gente está fazendo? A gente só está fazendo ali, simulando uma requisição, né, como se fosse uma função lá do serviço. Eu usaria o subscribe também, poderia usar um pipe aqui dentro, mas acho que não é o caso. E eu vejo o retorno e eu vou enviar isso, né, e vou simular um retorno aqui, como se fosse um HTTP 200. E vamos ver como é que vai ficar isso aqui no projeto. Vamos voltar aqui. Vou voltar aqui o servidor novamente. Aqui já rapidinho já subiu a aplicação. E eu vou mandar aqui com 3 endereços para a gente testar. Ó, Thiago Caldas. Vou colocar aqui o ADD endereço, vou botar aqui rua B, vou deixar o endereço aqui vazio e vou colocar um thiago@gmail.com e aqui eu vou mandar um salvar. Beleza? Não está indo, ele está spamando o erro porque eu criei um endereço e tem aqui, tá? Então vou botar aqui rua A e vou dar um salvar. Bem, aqui foi, ó, já mandou aqui a requisição e eu já tive o retorno aqui, ó. O nome Thiago, o endereço Rua B e Rua A. Então posso excluir esse aqui também e posso salvar de novo, ó. Sempre vai me dar um array Rua B para cá. Está bem. O último ponto agora, pessoal, para a gente fechar com chave de ouro, não tem como eu não passar por esse ponto, que é como que a gente capta as alterações dos formulários aqui. Acho que é super interessante também a gente colocar esse ponto, que é bastante legal. Então, quando a gente fala de reatividade, em formulários, né, a gente fala sempre de ter uma ação baseada em uma alteração. Então, por exemplo, se eu atualizo o nome,
ou às vezes a gente preenche um campo. Então isso é muito comum em projetos, a gente preencher um campo e outro campo ser populado, com uma requisição na API, com um outro ponto. E aqui, claro, eu não vou chegar nesse ponto porque eu acho muito específico, mas isso é comum. Então a gente também consegue fazer de forma bem sucinta e organizada aqui com o RxJS, que é a biblioteca de reatividade do Angular padrão. E claro, as novas versões estão entrando com signals também, e aqui a gente vai ver um pouquinho como que a gente consegue controlar de forma nativa essa alteração do estado. No meu construtor eu vou declarar um pipe. Eu posso declarar aqui, ó, um comportamento para uma alteração do meu formulário. Então, quando eu acessar aqui, ó, o meu form, eu posso colocar aqui, ó, frm, e posso colocar aqui, ó, controls, e eu posso passar o nome do controle que eu quero. Eu consigo criar alguns eventos. Então, eu posso usar aqui o evento, ó, value changes. Ou seja, o que isso significa? Significa que eu vou começar a observar toda vez que o meu valor for alterado. Ou seja, alterou, vai acontecer alguma coisa. Então eu vou fazer a observação do nome. Então aqui eu vou criar um pipe que também é do RxJS aqui. Então o que ele faz aqui? O pipe eu vou criar, pensa realmente no nome do pipe, como se fosse um tubo, só que vai ser realmente um tubo de eventos. Então todo evento ele vai passando por esse pipe, por esse pipeline, por essa linha, e ele vai passar. Então tudo que eu colocar agora aqui em sequência vai processar o valor que passar dentro desse processo. Então você tem que pensar o seguinte: quando a gente fala de evento, a gente tem que falar de streaming. Então, por exemplo, se eu colocar aqui no value changes o nome T, o T vai passar para cá. Então, se eu colocar o TH vai começar a passar, não o que eu digito, e sim o valor que foi alterado do formulário. Então, quando eu botar T, vai passar T. Quando eu botar o H, vai passar TH. Quando eu passar o THI, vai passar o THI. E daqui a pouquinho tu vai entender por que isso é importante. Então aqui eu posso começar aqui com uma validação rápida, que é um start with, que eu posso colocar isso aqui para ele evitar ali alguns eventos indesejados. E agora aqui, ó, eu vou colocar um subscribe. O subscribe é o seguinte, é o final, né? É quando eu realmente quero executar alguma coisa daquele observable. E aqui eu coloco o res. E aqui eu vou colocar aqui, por exemplo, um console log.res, tá? Console.log. Res. Então aqui, pessoal, o pipe, tudo que eu colocar aqui, ele vai ser processado e vai sempre mandar para o próximo item do pipe. Por exemplo, posso colocar aqui, por exemplo, um filter, tá? Então posso colocar um filter aqui, eu posso colocar, por exemplo, aqui um tap, eu posso colocar aqui, por exemplo, um do, tá vendo? Então tem várias coisas aqui que eu consigo montar um pipe de transformação para cada evento daquele controle de formulário ou de um observable, tá? Primeiramente, só vou deixar aqui o start with, ok? E o subscribe ele vai pegar o res, que é o valor do controle de formulário, e vai printar para mim. Ou seja, no final, o que você quer que faça com esse resultado, que na verdade é o subscribe. E vou dar um log aqui para vocês verem como que vai funcionar. Vou botar aqui o console log. Tá, pessoal? Então aqui, ó, coloquei aqui, ó, THIAGO. Então, tá vendo aqui, ó, que legal, ó. Ele tudo que eu escrevo aqui, ó, e tudo que eu apago, ó, Caldas Pronto, legal, né? Thiago Caldas, está aqui meu nome, né? Ó, de novo aqui, Thiago Caldas. Só que você, às vezes a gente coloca isso aqui no projeto porque a gente quer verificar que mudou um nome, por exemplo, o nome de uma UF, o nome de uma cidade, alguma coisa, e a gente quer às vezes fazer uma chamada para API, fazer alguma coisa. Então imagina, ele está escrevendo ali o nome do produto ou o código. Imagina você fazer uma requisição dessa para cada uma. Eu já vi isso em projetos reais, tá?
Isso é mais comum do que eu gostaria de ver. Mas é assim. Então, só para escrever meu nome aqui, ó, olha quantas requisições ele faria. Então ele vai ficar bombando ali, vai chamar um serviço, vai trazer uma sobrecarga desnecessária. Então eu trouxe um exemplo aqui super útil do AirJS, que é o seguinte, ó. Aqui eu vou incluir, lembra que a gente falou do pipe, que é uma sequência? Eu vou incluir uma pausa, que é o que? Que é o debounce time. Não é um debounce. Eu não vou atrasar cada nome. Eu vou colocar aqui, ó, eu vou dar uma pausa, eu não vou enviar evento nenhum daquele usuário dentro de 700 milissegundos, porque eu quero esperar ele terminar de digitar. Aí sim, calma aí, eu acho que ele já terminou. Aí sim você faz uma requisição. Olha a diferença de requisições que isso vai fazer aqui no nosso código, tá? Vou colocar aqui, ó, viu? Então ele não mandou o T, não mandou o H, ele já mandou o Thiago. Por quê? Porque, pessoal, o evento é o valor do formulário, não é o que eu estou digitando. Não é um key up ou key down. Então ele sempre vai repetir o valor do formulário. Ó. Então eu escrevi aqui o meu nome completo com 2 pausas e só coloquei aqui, ó. Tá vendo? Só foi 2 vezes. Porque ele vai ignorar sempre a última chamada. Ó, e aqui apagou, tá vendo? Ó, então vamos lá, ó, Thiago Caldas. Pronto. Então eu digitei Thiago, espaço Caldas. Então ele interpretou, deu o debounce, eliminou todas as chamadas anteriores. Depois que passou o tempo, ele mandou o último valor. Então é como se ele pegasse ali o fluxo, ele eliminasse tudo que vem antes e ele, ó, eu só vou mandar daqui a 700 milissegundos. Ele vem, pausa, vem, pausa, vem, pausa, vem, pausa, vem, pausa, depois ele manda. Ó, se fazer um exemplo aqui, ó. Ó, eu tô segurando aqui. Ele não mandou. Quando eu parar, ó, agora ele mandou. Então ele vai atrasando todos os eventos, porque ele espera 700 milissegundos. Ó, parei. Agora mandou. Então vamos lá, ó. Thiago Caldas e Araújo. Pronto, mandou. Pessoal, isso economiza muito tempo de projeto, tá? E fica muito legal. Esse aqui foi o ponto que eu queria fechar. A gente já fechou esse vídeo de formulários. Pessoal, mais uma vez, obrigado pelos comentários. Vocês dando super força. Vou tentar encurtar esse tempinho, né? Que tem tempo que eu postei o último vídeo. Mas manda sugestão de ideia, eu tô gostando. A galera tá trazendo muita coisa. Tá trazendo ali, não, pega um projeto completo. Não vou fazer agora, porque dá muito trabalho, fica muito grande. E mesmo assim, eu posso gastar 3 horas de vídeo. Vai ficar muito longe de um projeto de verdade. Tá? Projeto de verdade é chato. Acho que não vale a pena a gente trazer aqui pro vídeo. Mas a ideia é pegar esses conceitos básicos. Estou traçando aqui um caminho para vocês daí sim seguirem, estudarem, ler documentação, vai no ChatGPT e, cara, e mete a cara, que com certeza você vai achar uma coisa pronta, muito fácil, muito simples, já aqui no Angular para resolver o seu problema. Pessoal, então se inscreve no canal, dá um like, dá aquela força aqui para mim, que em breve eu vou estar lançando outras novidades. Eu tenho ali sim um projeto para passar para vocês, super legal, estou montando o projeto, eu tenho certeza, e aí que vai gerar muito valor para vocês, mas isso é uma surpresa. Então se inscreve, deixa o like e até a próxima, pessoal. Um grande abraço para vocês.